Oi, seja bem-vinda ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e hoje vamos continuar explorando o mundo de 3DT Alpha, falando agora a respeito das raças existentes neste cenário. É isso mesmo, o nosso glossário de raças. Se você está aqui no primeiro vídeo, dá uma olhadinha no card que lá eu te encaminho para uma playlist onde há várias outras raças, tá? Do cenário 3DT Alpha. Nesses vídeos eu falo sobre qual é a raça, onde ela surgiu, como eu faço para pertencer a essa raça, quais as vantagens e desvantagens, qual a melhor forma de interpretar, tá? Dou detalhes sobre a cultura, dou detalhes sobre o comportamento, sobre a personalidade das raças. Então, um pequeno guia, né, para te ajudar na hora de criar e de interpretar raças no sistema 3DT Alpha. É isso aí. Se você está interessado, continua aqui comigo, que depois da vinheta nós vamos falar sobre os anfíbios. É isso aí, eu já volto. Oi, pessoal, vamos lá falar a respeito da raça dos anfíbios? Muito bem, mas antes da gente diretamente falar sobre os anfíbios, deixa só lembrar para vocês, tá? Do link que tá aqui no card, 2 links que eu deixei, um levando para playlist, para essa playlist onde você vai ver os outros vídeos, né, onde eu falo de elfos, meio orc, anão, gnomo, halfling, enfim, tem vários vídeos lá, você não vai querer deixar o seu glossário incompleto, vai? Muito bem. E a segunda playlist que eu deixei no card também é que fala sobre as regras para o sistema 3DT Alpha. Se você nunca jogou 3DT Alpha e está querendo jogar, ou se você joga 3DT Alpha, mas ainda tem algumas dúvidas sobre algumas regras, dá uma olhadinha lá que tem um estudo super completo. Eu explico desde a criação dos personagens até as regras de combates e regras de experiência, tá? Tudo que você precisa saber para narrar ou jogar em 3DT Alpha, tá ok? E se você caiu aqui de paraquedas e não sabe mesmo do que é que eu tô falando, eu estou falando de RPG ou Roleplay Games, jogo de interpretação de papéis. É um jogo onde um grupo de amigos se reúne para criar e interpretar personagens que irão viver aventuras dentro de uma história. E no link lá do card tem uma outra playlist onde eu falo sobre todos os detalhes a respeito de RPG, tá bom? Então vai lá dar uma conferida, você que nunca jogou, ou você que começou a jogar agora, que ainda tá meio perdido, não deixa de dar uma olhadinha lá no link, tá? Com a playlist lá, tem tudo que um jogador iniciante precisa saber sobre RPG, tá bom? Vamos, sem mais demora, falar sobre os anfíbios. Os anfíbios são todas espécies que podem viver ao mesmo tempo na terra e na água. Assim como no vídeo anterior em que eu falei sobre os aliens e que eu expliquei que os aliens, né, na verdade não era uma única raça, mas um grande grupo de raças, aqui também nos anfíbios nós temos a mesma situação, tá? Então não há apenas uma espécie de anfíbio, tá? Existem várias espécies de anfíbio. Como os quais, professora? Vamos lá comigo. Elfos, né, elfos marinhos, sereias, tritões, qualquer espécie que tenha capacidade de viver dentro da água, ela pode ser considerada um anfíbio. Normalmente essas raças, elas existem evidentemente em mundos de fantasia, né? Então, se você vai narrar uma campanha no mundo atual, fica meio complicado você inserir um anfíbio na história. A não ser, é claro, que você esteja narrando um cenário atual, mas que também tenha pegadas de sobrenatural, mitológico, tá? Assim, num estilo meio Trevas RPG, né? Aí você pode sim acrescentar essas raças como vindas de outro plano, ou como vindas, né, de outros mundos, tá ok? Mas se for uma campanha mesmo assim, estilo terra humano, sem magia, sem nada sobrenatural, não dá para inserir os anfíbios nesse contexto. Voltando então para os mundos de fantasia, que é onde os anfíbios realmente
existem, se adaptam melhor, tá? Você pode, então, considerar como anfíbio toda espécie que tem a habilidade de viver dentro e fora da água. Claro que ele passa mais tempo dentro da água, né? Mas ele tem essa habilidade de vez em quando sair da água, respirar o ar também, tá bom? Uma coisa interessante quando você vai comprar a vantagem única anfíbios em 3DT é que ela é free. Isso mesmo, você não paga nada para poder possuir a vantagem anfíbio. Isso porque, gente, ela já vem com essa desvantagem terrível, né? Que é a dependência, né, de um ambiente, tá? Chama-se ambiente especial, né? Ela depende de água para viver. Então, se você, por exemplo, está interpretando uma sereia, né? E você utiliza aquela mitologia de que quando a sereia sai da água, né? A cauda dela vira pernas, beleza. Mas mesmo assim, mesmo dentro daquela mitologia, você sabe que aquela sereia ela vai poder ficar na terra por tantos dias e depois ela precisa retornar para a água, ou então ela começa a desfalecer, né? Começa a adoecer. Por quê? Porque ela tem dependência ao ambiente especial dela, que é a água. Ela não consegue respirar mais do que um determinado número de dias, tá bom? Na descrição da própria raça, lá vem a quantidade de dias que cada um consegue ficar fora da água, né? Os elfos do mar é um tipo, as sereias, as nereidas é o outro, tá? Então varia muito de espécie para espécie. Outra coisa que elas ganham gratuitamente, né? A capacidade de nadar. Você não precisa ensinar uma sereia a nadar, assim como também você não precisa ensinar um pássaro a voar. Eles aprendem naturalmente porque o ambiente onde eles vivem exige isso deles, né? Então todo anfíbio ele já ganha a habilidade natação. E o interessante, quando uma pessoa que não é anfíbio, né, uma raça que não é anfíbio, ela vai nadar, as regras de 3DT diz que ela nada com metade do valor da sua velocidade normal. Isso com o anfíbio não acontece, ele se move dentro da água da mesma forma que um humano se move fora, no ar, tá? Então a velocidade dele dentro da água é normal. Ele também ganha resistência mais 1. Por quê? Porque ele tem tolerância, né? O anfíbio ele tem tolerância a mudanças de pressão, né? Eles são bastante vigorosos, são bastante resistentes, porque imagine, eles tanto conseguem sobreviver lá nas profundezas do oceano, como eles conseguem sobreviver aqui na Terra. Então há uma modificação muito grande de variação de pressão, variação de gravidade, e eles conseguem se adaptar facilmente a isso. Em termos de jogo, eles ganham mais 1 ponto em resistência para explicar essa capacidade natural que eles possuem. Eles também possuem radar. Porque fica meio complicado enxergar embaixo d'água, né, gente? Quem faz natação e tudo sabe, né, que inclusive tem que usar aquele óculos, né, e tudo para proteger os olhos, porque a pressão lá embaixo é muito grande, né? O pessoal que mergulha, né, precisam de aparelhos especiais para poder enxergar lá embaixo. Mas o nosso amiguinho anfíbio aqui não precisa nada disso. Ele consegue enxergar lá no fundo do oceano, por mais profundo que seja, afinal de contas aquilo ali é uma das casas dele, é a casa dele. E como que ele consegue fazer isso? Ele consegue fazer isso graças a uma vantagem chamada radar. Agora detalhe, viu? Muito importante aqui, o radar deles só funciona dentro d'água, tá bom? Outro bicho da natureza que tem radar é o morcego, né? O morcego ele é totalmente cego, se movimenta por ecolocalização, por radar, né? E o anfíbio ele faz esse mesmo tipo de ecolocalização, só que ele faz dentro d'água, tá? Enquanto que no caso o morcego fora d'água, tá bom? Então se você é um anfíbio, nada de vir com gaiatice e querer utilizar a sua habilidade de radar fora d'água, hein? Só funciona dentro da água. E você também tem uma vulnerabilidade. O que é uma vulnerabilidade? Vulnerabilidade é uma fraqueza, você tem uma fraqueza a algum elemento. No caso, como você é muito dependente de água, a sua vulnerabilidade é a fogo, né? Você é bastante sensível ao calor, né? O calor, ele não te cai bem. Essas são as principais vantagens e desvantagens que a espécie anfíbio tem. Claro que você vai ganhar pontos extra para você personalizar lá, e aí você pode comprar outras vantagens, outras habilidades que não seja de um anfíbio, né? O que você não pode, por exemplo, é comprar habilidade
habilidades contraditórias, habilidades que se choquem com as habilidades da raça. Ah, eu ganhei vulnerabilidade ao fogo, então vou comprar invulnerabilidade. Não pode, gente, não dá, não tem condição. Você tem que respeitar a sua espécie. É a mesma coisa que você querer ser um peixe e querer não ter escama. Não tem condição, tá bom? Então, quando você interpreta uma raça, você tem que tomar muito cuidado na raça que você vai escolher. Por quê? Porque você precisa seguir, sim, todas as diretrizes daquela raça bem bonitinha. E aí, para interpretar os anfíbios, depende muito do tipo de anfíbio e também depende do cenário, né? Eles mudam dependendo do cenário. Em alguns cenários, por exemplo, os elfos do mar, eles são extremamente antissociais, eles não se comunicam bem com os humanos, né? Eles são territorialistas, são conquistadores. Já em outros cenários, eles podem ser mais tranquilos, mais fáceis de lidar, eles podem viver, serem nômades, né? Viverem se deslocando pelo oceano. Então, não existe, assim, um parâmetro fixo para a forma como eles se comportam. Se você pega, por exemplo, a sereia, você pode sim utilizar a mitologia da sereia e dizer que ela tem realmente o canto, né, a habilidade de encantar os marinheiros. Você pode até, inclusive, dizer que ela se alimenta de carne humana, que ela é extremamente agressiva, né, violenta, selvagem. Ou você pode dizer que elas são dóceis, amigáveis, estilo Pequena Sereia da Disney. Depende da sua decisão, narrador. O que o narrador decidir que acontece no cenário dele, aí, dependendo do que o narrador disser, é como o PC vai interpretar, né? O PC, ele vai interpretar de acordo com o cenário. Ele precisa conhecer o cenário. E se você, narrador, está criando um cenário que não existe, você precisa dar essas informações básicas para o seu jogador. E você precisa fazer o background da raça, colocar o pano de fundo lá e dizer, ó, a minha raça, ela se comporta assim, assim. A minha raça, principalmente, você precisa deixar isso bem claro em duas situações. Primeira situação, quando a sua raça não existe. Não existe nenhum parâmetro na TV, no cinema, em livros para orientar aquela raça, ela é criação 100% sua. Aí você precisa dizer para o seu jogador como é a raça, ele não vai adivinhar os seus pensamentos, ele não tem como saber como você quer que ele interprete. Ou então, quando a raça é conhecida demais. Então, algumas raças, como por exemplo o elfa, não são muito comuns, elas existem em praticamente todo o cenário de magia que você imaginar. Sendo assim, então, se você pretende fazer a mesma raça tradicional, você precisa dizer, gente, ó, é os anões de Senhor dos Anéis, viu? É os elfos, né, de Senhor dos Anéis. Você precisa deixar isso bem claro. E se não, se você pretende colocar características únicas, diferentes, só sua, vou criar um estilo de elfo só meu, vou criar um estilo de anão só meu, você também precisa deixar isso bem claro para o seu jogador. Depois não vale dizer que o cara não está interpretando legal, não está interpretando bem, se a culpa não é dele. Lembre-se que ele não tem como adivinhar os seus pensamentos, não é isso? Você precisa deixar para ele bem claro como é a raça que ele vai interpretar. E aí, se ele fugir da interpretação, você castiga ele lá com os pontinhos de experienciamento. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da raça anfíbio. Se você vai utilizar essa raça em 3DT, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber se você vai fazer modificações, o que você vai tirar, o que você vai acrescentar, se você pretende tirar a raça aqui do sistema e levar para outro sistema, em qual cenário você vai utilizar, coloca aqui embaixo que eu vou adorar saber as suas ideias e até quem sabe trocar algumas experiências com você. Não esquece de participar da nossa comunidade, nós temos uma comunidade, tá? Lá você pode fazer pergunta, lá você pode fazer comentários, que aí eu vou responder, né? A gente tem que estar sempre em contato, trocando informações, tá bom? E é isso aí, gente. Se foi o seu primeiro vídeo aqui e se você gostou, não deixe de se inscrever e ativar o sininho, porque virão outros vídeos como esse, tá? Não deixe de dar uma olhada nos links que eu deixei no card e no canal como um todo. É um prazer recebê-lo aqui no Fessura Nerd. E os que já são de casa, obrigada, gente, mais uma vez por estarem aqui comigo. É sempre um prazer receber vocês e obrigada por terem ficado até o final desse vídeo. E agora, fiquem com Deus, que eu volto no próximo vídeo. Tchau!